Fala meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Rodrigo, você está em mais um vídeo do canal @professorrodrigodias.história. E o vídeo de hoje está para lá de interessante. Quero falar aqui acerca de um assunto muito importante que é sobre a geopolítica e a velha ordem da Guerra Fria e a globalização. Para você que quer entender poucas coisas aí sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, desigualdades nos países sul-americanos, entre outras coisas também, até desigualdade sobre os países da África, os países que estão em desenvolvimento, os países que não estão em desenvolvimento, mas estão no atraso aí, baseado naquele velho capitalismo que a esquerda tanto fala, né, que os países europeus impôs aí sobre os países de terceiro mundo. Você vai estar vendo tudo aqui nesse vídeo. Eu quero lançar aqui alguns cortes que vão estar sendo anexados no Instagram, mas o canal do YouTube você pode ir lá e praticar aí os 3Cs nos vídeos que já estão postados no Instagram, curtir, comentar, compartilhar, para que possamos aí estar ganhando mais relevância. E nesse vídeo de hoje aqui, eu estou na plataforma aqui do MEC, onde eu estou fazendo o curso de Geopolítica, e nesse curso de Geopolítica tem questionários e também textos com ilustrações para que você possa não só entender também através de interpretação de texto, mas também está tudo desenhado para você, como essa charge que você vê aqui logo de cara no início desse tópico, que é a geopolítica e a velha ordem da Guerra Fria e da globalização. Você vê aqui uma águia carregando um foguete dos Estados Unidos e a outra carregando um foguete aqui da União Soviética. Representa aqui Estados Unidos em uma guerra contra a União Soviética. Guerra essa baseado dentro da Guerra Fria, que acabou no ano de 1989. E de lá para cá, nós vemos uma hegemonia americana sobre o mundo. Os Estados Unidos atuam aí como um poder de polícia no mundo, fazendo aquilo que lhe aprouver. Também nem tanto assim. Muitos focam na questão dos Estados Unidos estar exercendo esse poder de polícia no mundo e fazendo o que quer, mas poucos falam também de algumas ações que a Rússia tem tomado, principalmente no ano de 1999, um ano antes do Putin assumir. O Putin assumiu o poder na Rússia em 2000, mas em 1999 tem aquela famosa guerra da Chechênia, não é isso? Onde os chechenos lutaram ali pela sua liberdade, mas acabaram sendo engolidos pela poderosa Rússia, a extinta União Soviética. A União Soviética era complexa aí de vários países. Você tinha a Rússia, você tinha a Ucrânia, você tinha a Polônia, que era anexada na União Soviética, Hungria, que fez parte ali do Pacto de Varsóvia, que foi criado no ano de 1953 para contrapor a OTAN, mas o Pacto de Varsóvia acabou sendo dissolvido porque eles viram que a OTAN, que eram os países que estavam ali dentro da complexidade dos Estados Unidos e a União Europeia, recebiam bastante armamentos sofisticados, ao contrário dos países que estavam no Pacto de Varsóvia, junto com a Rússia na União Soviética, que não tinham esses equipamentos e acabavam sendo massacrados por isso. Daí dá para a gente ver como que os Estados Unidos se sobressaiu em cima dessa chamada Guerra Fria. E a Guerra Fria, como é o tema desse vídeo aqui, é um fator complexo que faz com que possamos entender vários acontecimentos no mundo durante os anos de 1945 em diante. Por que eu digo durante os anos de 1945? Porque de lá para cá foi o fim da Segunda Guerra Mundial. No fim da Segunda Guerra Mundial, as duas potências que se sobressaem, Estados Unidos e Rússia, e a partir de agora, depois da derrota dos nazistas, Estados Unidos e Rússia começam a disputar essa hegemonia pelo mundo. Os Estados Unidos com a sua influência capitalista e a Rússia com a sua influência soviética, tentando ali angariar o máximo de países possíveis. Inclusive, o regime militar que vem se instaurar aqui no Brasil vem baseado aí nessa Guerra Fria. Se a gente quer entender o regime militar no Brasil, a gente precisamente teria que entender como se iniciou a Guerra Fria e como se iniciou também o processo de
comunização, vamos dizer assim, da Rússia aqui no continente sul-americano, porque no ano de 1959 estoura ali então a invasão de Cuba, ou seja, a Revolução Cubana, com Fidel Castro, Che Guevara. Eles tomam Cuba, os soviéticos passam ali a dominar Cuba, e era o sonho dos cubanos, como o próprio Fidel Castro falou, que era o sonho dele aqui no Brasil implantar um socialismo à la cubano. Ele falou isso, inclusive, para o nosso atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Lógico, o Fidel Castro já falecido, hoje quem domina Cuba é a família Castro, mas no ano de 1990, quando eles fundaram o Foro de São Paulo, foi esse o sonho que Fidel Castro disse que tinha aqui no Brasil, implantar um socialismo aqui à la cubano. E de fato os soviéticos financiaram vários revolucionários aqui no Brasil, mas os militares sendo financiados também pelos Estados Unidos com apoio da CIA, recebendo informações, e tudo isso acabou implantando o regime militar aqui no Brasil, e aí deu no que deu, né? Toda aquela polêmica da ditadura militar. Mas o foco aqui não é a ditadura militar em si, a Guerra Fria, que quando cai o comunismo no ano de 1989, os Estados Unidos começam ali então a implantar no mundo uma influência capitalista muito forte. É um fenômeno, como diz aqui no texto, que podemos achar aqui nessa charge que está problematizando, é algo que agora aconteceu no passado, estaria representando algum tipo de guerra mundial, ou seja, como a gente está vendo aqui, a Guerra Fria. Pois saiba que entre os anos de 1945 e 1991, o mundo estava em disputa, de forma geral, por duas concepções políticas e econômicas distintas de organização da sociedade global: capitalismo versus o socialismo, ou seja, direita com capitalismo, esquerda com o socialismo. Podemos dizer que nesse período o mundo era bipolar e dividido em três mundos. O primeiro mundo, os países capitalistas ricos; o segundo mundo, os países socialistas; e o terceiro mundo, os países pobres, sendo disputado pelos dois primeiros mundos. E como eu falei que esse curso ele nos traz muitos mapas aqui animados que podemos entender como essa dinâmica, nós vemos aqui um mapa muito importante, que era algo que eu queria frisar aqui nesse vídeo, que é sobre o sul global, ou seja, todos esses países aqui, os continentes que estão de verdes, você vê aqui a parte da América do Norte, que é o México e a América Central, a América do Sul aqui, que é onde eu estou com o mouse, é onde se encontra o Brasil, e os outros países sul-americanos, a África e parte aqui do Oriente está anexado aí dentro desse sul global, que são os países de terceiro mundo. Perceba que aqui do lado informa os países de verde são os países que representam o terceiro mundo, os de vermelho os países que representam o segundo mundo, que é a União Soviética e os países socialistas, e os países de primeiro mundo, os Estados Unidos com o Canadá, a União Europeia junto com a Austrália. Então perceba que aqui dá para percebermos um pouco essa dinâmica da desigualdade, ou seja, dos países que estão de azul e estão lutando para poder angariar esses países que são pobres, que estão em desenvolvimento, como é o caso ali do Brasil, que a gente vê que está categorizado como um país de terceiro mundo, ou seja, que está para se desenvolver. Mesmo diante de uma vasta riqueza de minerais, de florestas e de biomas e muitas coisas, o Brasil ainda é um país que está sendo disputado por Estados Unidos e União Soviética, agora Rússia, não é isso? Para ser explorado, vamos dizer assim, é o que o Brasil vem sendo explorado de muito tempo para cá. E essa divisão até aqui, eu queria encerrar esse vídeo baseando aqui o fato da desigualdade social estar acirrada, não porque o Brasil é um país atrasado, mas porque o Brasil é um país que vem sendo disputado por outras nações. E os Estados Unidos teve muita influência aqui no Brasil, principalmente do regime militar até aqui. E de um tempo para cá, com a criação dos BRICS, o Brasil vem sendo aí, vem agora mudando esse lado de uma forma bem radical, se aliando mais com China e com a Rússia. Os BRICS são um grupo de países aí, de 5 países que
está relacionado à sua própria nomenclatura, não é isso? B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e o S de África do Sul, que foi o último país aí a entrar no ano de 2009. E vários outros países estão na mira para poder entrar, como já entrou a Arábia Saudita, o Irã, ia entrar a Argentina, mas o Milei acabou voltando atrás depois que ganhou as eleições, ou seja, só países que estão sendo controlados por ditaduras e ditadores islâmicos. Os BRICS está tomando rumo completamente anti-americano e até levantando propostas para poder criar uma nova moeda para contrapor o dólar, algo que vai ser muito difícil e pode até ser um tema aqui para o próximo vídeo. Mas, no mais, termino esse vídeo aqui mostrando que até então a Guerra Fria é um aspecto que a gente pode ter uma concepção de vários eventos internacionais, de várias guerras que ocorreram de 1945 para cá, e também mostrando que a Guerra Fria é a causa também da ditadura militar ter ocorrido aqui no Brasil e várias outras guerras que ocorreram, anexações, invasões, como a invasão da OTAN lá em 2003, quando as forças especiais da OTAN invadiu o Iraque e derrubou o governo de Saddam Hussein, não é isso? E várias outras guerras. Desde já agradeço a todos por assistir esse vídeo aqui até o final. Curte, dá o like, compartilha esse vídeo aí, comenta para que possamos aí estar sempre postando vídeos relacionados aos fatos históricos e à geopolítica do mundo militar. Uma ótima noite a todos.